O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Nenhum dos poderosos desta era entendeu. Nenhum dos poderosos desta era entendeu. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito na sua Bíblia deve estar com letra maiúscula. Espírito com letra maiúscula. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. A Bianca vai colocar uma imagem, e eu quero que você repita comigo em voz alta. Diga eu sou um espírito. Eu não sou um corpo. Diga eu sou um espírito e vivo num corpo. Eu sou um espírito e se eu morrer, vou sair do corpo. Eu tenho uma alma. A minha alma é a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade. Eu tenho uma alma, mas eu não sou uma alma. Eu sou um espírito. O meu corpo e a minha alma não são maiores que o meu espírito. Eu sou um espírito e viverei para sempre. É isso que você precisa e eu ter revelação. A Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz em João que ele procura sua igreja, sua noiva. Mas não é que cante. Quando a gente interpreta mal João, quando diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Adoradores não é no sentido de cantar, é no sentido de você ter uma vida de devoção a Deus. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então, se você não entender que ao ser salvo, que ao ser transformado em uma nova criatura, ao nascer de novo, ao ter um novo coração, estou citando Bíblia, ao ser uma nova criatura, se você não entender que você é espírito, você vive num corpo, possui uma alma, mas você não é um corpo, e você não é uma alma. Está clara a minha comunicação para você? O que você é? Tem muita gente hoje nas igrejas que dependem de uma palavra de autoestima, que os louvores arranquem lágrimas, porque ainda vivem como alma, num corpo. Todos nós temos uma alma, e todos nós temos um corpo. Mas quem nasce de novo, quem é uma nova criatura, quem é salvo em Jesus, é um espírito. Porque a única forma de você ter comunhão, relacionamento, adoração, viver intimamente com Deus, entender a Deus, viver os propósitos de Deus, é pelo Espírito. Daí muita gente frustrada, daí muita gente confusa. E nesta manhã eu quero me deter aqui, dizendo para você que a vida cristã começa com um entendimento de que fomos colocados na terra. Você nasceu, e eu também, e fomos colocados na terra
para viver a vontade do céu. Como é mesmo a oração que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los? E o que diz o Pai Nosso? Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra. Na terra. A vontade na terra. A vontade é na terra dos céus. Os céus quer que a terra seja como é nos céus. O que eu tenho notado de problemas, por falta de entender a coisa mais simples da vida cristã, que a vida cristã é para ser vivida espiritualmente. Irmãos, não se conquista no mundo espiritual com inteligência. Tem erro, tem problema você ser inteligente? Lógico que não. Tem problema fazer um curso universitário? Lógico que não. Tem problema eu me preparar para o mercado de trabalho? Lógico que não. Mas o problema é você achar que quem prevalece em você é o intelecto, é a mente, a sabedoria humana. Que é isso que vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida. E você se diz ou se autodenomina cristão, crente, evangélico. Mas você precisa entender, e eu peço a Bianca que coloque novamente aquele slide, o que é que nós somos. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito, nós não somos uma alma. Você sabe por que o número e os índices de pessoas? Ouvi o Nenê falando agora comigo e com quem mais estava com ele? O Marcos, sobre o índice de pessoas. Ele está cursando psicologia. O índice de pessoas com problemas, confusas. As empresas de RH hoje procuram por esses profissionais para ajudar os funcionários, porque existe um problema sério. As pessoas querem vencer na vida pela alma, com entendimento humano. Elas querem dominar, elas querem ultrapassar os limites, achando que é pelos pensamentos, pelo que eu entendo, pelo que eu estudei, pela minha formação acadêmica. Sabe, irmãos, tudo isso tem o seu lugar, tem o seu valor, mas você precisa entender que você é um espírito. Enquanto você não entender isso, enquanto você não provar o que a Nádia falou no mês de janeiro, sobre uma metamorfose, uma transformação. Enquanto eu não provei isto, o dia em que eu entendi, não com a sabedoria, não porque eu já tinha lido, não porque alguém já tinha pregado, mas porque foi revelado ao meu coração de que eu era espírito, e que não era o meu intelecto, que não era a minha sabedoria, que não era aquilo que eu já achava, como muitos de nós pensamos, a experiência. Sabe, irmãos, eu faço 64 esse ano, e eu já caí na burrice de dizer assim, eu já tenho experiência. E eu continuo sendo muito inexperiente em muitas áreas da minha vida. Então você é isto que está ali projetado. Irmãos da família online, é isso que você é, ou deveria ser. Pastor, eu ainda não sou. Seja hoje. A partir de hoje, diga ao Senhor que você não quer viver
pela sua alma. No ano retrasado eu trouxe aqui a pastora Marta, psicóloga também, falando aqui para as famílias. Ela me disse o que eu já sabia, e você também, que os consultórios estão cheios de pessoas doentes na alma, no campo das ideias, do entendimento. Mas não é porque não tiveram oportunidade de vida, porque não tiveram oportunidade para cursar cursos universitários, não. É porque a alma, os pensamentos, o entendimento é confuso. E eu venho nesta manhã aqui, em nome de Jesus, para dizer algo muito simples para você. Você precisa, e eu também, todos nós, entender o que é a mente de Cristo. O que é que o Senhor quer de mim e de você? Ele quer que você entenda que você está nesta terra, e eu também, para viver o céu na terra. Olha, irmão, se a gente conseguir entender isso e aplicar isso, go! Bang! Pessoas tratam de entender a vontade de Deus como se fosse possível ser desconectada. Ou muitas dizem, eu desconheço a vontade de Deus. Eu estou há tanto tempo indo na igreja, ouço sermão, eu vou a uma célula, eu leio livros, eu faço devocional, mas eu desconheço a vontade de Deus. E algumas vezes eu ouço pessoas dizerem assim, acho que é impossível conhecer a vontade de Deus, entender Deus. Deus não é para ser entendido nesse sentido. Deus é primeiro para você experimentar. Segundo, é para você entender no Espírito. Não queira entender Deus com inteligência, ainda mais agora que temos a inteligência artificial. Eu rogo para que pastores, inclusive os desta igreja, não dependam da inteligência artificial para pregar palavras, sermões, esboços, como eu recebo muitas vezes pelos anúncios. Prepare o seu sermão em 2 ou 3 minutos. Olha, irmãos, esse sermão aqui que eu estou compartilhando com você, faz 2 semanas que eu estou debruçado, e a Nádia comigo, chorando, aprendendo, sublinhando, orando, dizendo, Senhor, eu não quero, como Paulo disse, eu não quero ir àquele povo naquele domingo de manhã com inteligência, com sabedoria humana. Eu quero ir, Senhor, em demonstração do poder do Espírito Santo. Eu quero abrir minha boca, Senhor, e ver pessoas sendo transformadas. Eu quero abrir minha boca, Senhor, e ver ali, Senhor, milagres acontecendo, mas não porque eu sou bom, mas porque eu sou um homem espiritual e não um homem carnal. Nós precisamos provar uma quebra. Vou usar essa colocação, esse exemplo. Uma quebra de paradigma. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas que a religião nos ensinou. Quarta-feira eu falei sobre isso. Quando Jeremias 33:3 diz, clama a mim. Para a gente ter as respostas que ele diz em seguida, primeiro a gente tem que clamar, quebrar alguns paradigmas, pessoas que não oram e querem ser restituídas, porque dizem assim, não, eu já entendi, agora eu já sei, agora eu marquei na minha Bíblia o texto que ele está falando de Joel 2, não, irmãos, você pode riscar, você pode fazer o que você quiser, se não for pelo Espírito. Se eu não receber entendimento espiritual, se a minha mente não entender isto, de nada vai adiantar eu ter vivido a minha vida, os melhores anos, gastado os meus melhores dias, eu e minha casa, eu e você,
Um domingo ensolarado desse, quando pessoas vão para os seus clubes, vão para os seus encontros com as pessoas deste mundo, você está aqui e eu também, dizendo: Senhor, Senhor, nós queremos mais. Senhor, fala conosco. Senhor, eu não posso viver essa vida mediana, isso chama-se medíocre. Eu quero, Senhor, viver o melhor de Deus, mas eu preciso entender quem eu sou. Eu não sou uma alma, eu tenho uma alma, que é minhas emoções, meus sentimentos. Mas eu não sou uma alma, eu sou um espírito. O que é que nós somos, irmãos? Espírito. Eu escrevi aqui: precisamos de uma quebra de paradigma, porque eu vejo que às vezes as pessoas pensam assim: Deus está escondendo de mim o que Ele quer. Acho que Deus é um Deus de esconde-esconde. Não, Deus não é um Deus de esconde-esconde, não. Tudo o que há no céu deve haver na terra. Para você ver como nós precisamos entender e experimentar. E nessa manhã eu quero orar sobre isso, para aqueles que querem, como eu, sendo espiritual, entender o mundo espiritual. Essa semana eu e a Nádia, orando, Deus nos mostrou uma palavra. Eu até mandei para quem? Acho que foi para Madu. Foi para Madu, de Zacarias. O Senhor disse em Zacarias 1, abre um parênteses aqui, já que estou avançando no horário. Zacarias 1 diz assim: Deus enviou 4 chifres na terra, para espalhar as pessoas. Quantos chifres? Chifres na Bíblia representam poderes, potestades espirituais. E Deus disse que esses poderes foram espalhados na terra. Mas Ele diz em seguida que Ele também mandou 4 artesãos, ou artesãos, não existe artesãos, artesãos. Esses artesãos iriam eliminar esses poderes da terra. E a gente vive num mundo achando que não existe poderes espirituais. Enquanto eu estou falando aqui, eu sinto contra mim um exército querendo me paralisar. Eu olho para você e vejo no mundo invisível, no mundo espiritual, forças malignas dizendo: pare, não fale, não ensine, deixe isto ir para lá. E eu, buscando a Deus, com um coração quebrantado, com o espírito totalmente rendido, dizendo: Senhor, me ensina, me dá graça, Senhor, me dá graça, Senhor, para ensinar estas verdades que o Senhor tem me dito. Então preste atenção. O que é livre no céu, alegria, é algo que no céu tem constante. Você e eu nem sempre vivemos alegres. Outra coisa que existe no céu: paz. Nem sempre há paz na minha e na sua vida. Saúde. Nem sempre temos saúde. Então, se o desejo de Deus é que o céu, a terra seja como o céu, como é que a gente prova isso, irmãos? Então eu quero que você veja esse slide que a Bianca vai colocar agora. Por favor. Slide preto, o último slide. Esse aí. Se você entender isso nessa manhã e orarmos sobre isso, e experimentarmos o que está ali, bang, jogo ganha. Você é um espírito. Então a sua mente não pode ser uma mente natural. Porque a mente natural, diga, se apoia na sabedoria humana. E a mente espiritual? Como é que funciona a mente espiritual? Está do outro lado lá, em azul. Leia em voz alta. Experimenta
Você consegue a fonte da leitura? Dá? Então leia, irmãos. Agora é hora de você ler. O que acontece com a mente espiritual? A mente espiritual experimenta a demonstração do poder de Deus. E a mente natural? Se apoia na sabedoria. Segundo, a mente natural não o quê? Entende o que Deus fala. Você pergunta para alguém na célula, alguém no culto, o que Deus falou hoje com você? E a pessoa fala outra coisa. Você fala, não é possível. Será que ela estava no mesmo lugar que eu estava? Será que ela ouviu o mesmo que eu ouvi? Sabe por quê? Porque as pessoas estão querendo amar a Deus, servir a Deus com a mente natural. A mente espiritual, ou a mente restaurada, faz o quê? Recebe revelação pelo Espírito Santo. Terceiro, a mente natural não conhece o quê? Eu quero conhecer a Deus, Valmir. Me ensina a conhecer a Deus. Com a mente natural você não vai conhecer nunca. Com a mente que você veio a este mundo, não se conhece a Deus. E a mente restaurada ou restituída, o que acontece? Leia lá em voz alta. Recebe o Espírito de Deus para entender. Você entendeu agora por que a gente toda hora está falando sobre novo nascimento? Sobre eu ser uma nova criatura? Porque quando você nasce de novo, automaticamente o Espírito Santo vem habitar em você. E com o Espírito Santo você passa a entender Deus. Você vai ler a palavra como qualquer pessoa lê. Mas você nasceu de novo, você entendeu. A pessoa que não nasceu de novo não entendeu. Essa é a diferença. Depois, a mente natural não aceita e não é capaz de entender. Você fala assim, mas isso é loucura. O que esses caras estão falando? De dar dízimo, de dar oferta, de perder um domingo ensolarado. Eu não entendo isso. Mas e a mente restaurada? O que faz? Interpreta verdades espirituais. Então, para a gente ir embora, você pode ficar de pé? Eu pedi 15 minutos, eu tenho só 2, então vou prometer cumprir os 2. Eu queria hoje orar por todos nós. Por favor, não se distraia agora. Nós vimos um modelo de um homem espiritual chamado Paulo. E nós vimos que este homem tinha algumas características. Ele falava e as pessoas ouviam, as pessoas eram alcançadas, o Espírito Santo agia. Esse homem era um fenômeno, irmãos? Não. Esse homem tinha o que nós precisamos ter e ser espírito.